Gravando. Estamos nesse momento no que poderia ser um simples banheiro. Um lugar onde se toma banho, escova o dente, caga, mija. Mas para Hitchcock, um banheiro também é um lugar onde se comete assassinato. Hoje eu vou falar de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. E não especialmente sobre toda a carreira dele, senão eu poderia ficar aqui durante 5 horas e eu não conseguiria esgotar nem 1/10 do que Hitchcock representa. Ou até 10 anos, né? Ou até 10 anos. Sua voz tem que ser mais fina, pô. Que isso, mano? Eu vou falar da relação do Hitchcock com a psicanálise, em especial com uma coisa que os analistas chamam de amor transferencial. Primeiro, Hitchcock, eu preciso falar que Hitchcock é um cara fascinado pela ciência da psicanálise, como ele assim chama. Inclusive, olha aqui o que ele fala da própria psicanálise no filme Quando Fala o Coração. Freud. Existe na psicanálise uma coisa que os analistas chamam de amor transferencial. O que seria esse amor? É uma relação que é necessária para a análise entre o analisando e o analista. É como se o analisando ele tivesse uma relação amorosa com esse analista. E segundo Freud, essa relação ela é uma relação diferente de tudo, porque não existe uma solução real para esse tipo de amor. Primeiro, porque o analista ele não pode conceder essa paixão, ele não pode ceder a essa paixão, ele não pode ignorar essa paixão, porque é necessário para o processo de análise, e ele também não pode simplesmente abandonar o analisando, porque senão não cumpre a função do processo de análise também. O Hitchcock ele tentou colocar isso em seus filmes, essa relação de amor como uma relação que vai ajudar a desvendar algum mistério e solucionar alguma neurose que o protagonista possa vir a ter. Não, obrigado. Eu tenho problema com lactose. Então, vamos falar então de 3 filmes em especial do Hitchcock em que ele usa uma relação entre os protagonistas bem parecido com a relação entre o psicanalista e o analisando. Para quem não sabe, o analisando é o cliente do psicanalista que vai lá para fazer a análise. Que na maioria das vezes fica apaixonado pelo analista. Que na maioria das vezes se apaixona pelo analista nesse processo de amor transferencial. Muito obrigado. De nada. Vou falar primeiro do Vertigo, que no Brasil saiu com o título de Um Corpo que Cai. É de 1958. O protagonista do filme é o James Stewart e ele faz o papel de um cara que chama Jim. Ele é um policial e ele tem acrofobia. Você sabe o que é acrofobia? Quem tem fobia de acrobacia. A acrofobia é a pessoa é a doença que faz a pessoa ter medo de altura. Esse é o sintoma que esse personagem teve. Em um dado momento ele encontra a Kim Novak, que interpreta a Madeleine, e ele fica apaixonado por ela. Só que ela é uma mulher muito misteriosa, ele começa a investigar essa mulher. E no meio dessa investigação ele começa a se apaixonar por ela. E é devido a essa paixão que no final do filme ele consegue se curar da acrofobia, do medo de altura, não de acrobacia. Ou seja, o Hitchcock colocou nesse filme exatamente a relação entre o protagonista e o segundo protagonista, que é a Kim Novak, né? Eu vou chamar de coadjuvante, né? Ele colocou essa relação muito parecida com a relação que tem o analista e o analisando, e a solução do sintoma do protagonista ela foi dada através do amor que ele tinha por ela. Esse filme é muito interessante, tem muitas coisas que se pode falar sobre esse filme, mas eu vou falar que o que eu gosto muito é que a Kim Novak nesse filme ela faz 2 personagens que na realidade são eles são completamente diferentes um do outro, vale a pena ver.
E também tem um trabalho primoroso do Hitchcock nesse filme com as cores. Ele trabalha muito o azul, o verde, o vermelho, mas falar de cores eu acho que é para um próximo episódio. É bom falar que o Vertigo, antes de eu ir para o próximo filme, ele não foi um sucesso de bilheteria. Você sabia disso? Oi? Ele não foi um sucesso de bilheteria. Quem? Um Corpo que Cai. Caiu? Exatamente. Eu quero falar de um filme que em inglês ele chama Marnie, que é o nome da protagonista, e em português é com Marnie e o subtítulo, como sempre tem no Brasil, que é Confissões de uma Ladra. Esse filme, a personagem principal é interpretada pela Tippi Hedren. Ela é uma cleptomaníaca, então tá aí uma outra doença. Você sabe o que é cleptomania? É alguma coisa vindo da Cleópatra? Cleptomania é a mania de roubar coisas. E Nossa, agora para rico tem nome, né? Exatamente. A Marnie, ela rouba várias pessoas, ela tem vários disfarces, mas em um dado momento ela rouba a empresa do patrão atual dela, que é interpretado pelo Sean Connery. Ele se chama Mark no filme, o Sean Connery está super novo e dizem que o Hitchcock escolheu ele porque gostou dele no 007. Então, aí o Mark, ele sabe que ela roubou e ele decide persegui-la. E aí, Oi? ele decide persegui-la e de repente ele se apaixona por ela. E ele a obriga a casar com ele, falando que ele ia denunciar ela se ela não casasse. Mas tudo isso foi também uma grande desculpa dele para ele poder entender a mente dessa mulher, que é cleptomaníaca, e tentar ajudá-la. O Sean Connery ele faz um papel muito claro de psicanalista nesse filme, um psicanalista amador. No roteiro original do filme existia um psicanalista. O Hitchcock optou por colocar a figura do psicanalista no personagem do Sean Connery. Então, essa relação amorosa que em um dado momento a Marnie tem pelo personagem do Sean Connery, o Mark, é o que faz com que ela, em um dado momento do filme, ela consiga entender todos os sintomas que ela tem, porque além de cleptomaníaca, ela tinha pavor da cor vermelha e medo de barulho de trovão. Tadinha, gente. Exatamente. Como ela consegue viver desse jeito? Pois mas aí o interessante é que depois o personagem, o Mark, que é o personagem de Sean Connery, ele começa a pesquisar tanto a vida dela que ele chega num lugar do passado em que os traumas dela se justificam. E isso que é interessante, entendeu? Ele descobre que a mãe dela era uma prostituta e aí na época que ela passou um grande problema, não vou contar aqui, mas eu recomendo que assista um filme, ela teve uma relação com a cor vermelha, com o barulho do trovão. Então, essa é uma outra relação que o Hitchcock coloca também, onde ele mostra que o amor foi vamos dizer, uma substância fundamental para que se fosse resolvida a neurose do personagem principal, que no caso é a Marnie. Um terceiro filme do Hitchcock, eu também gosto muito, e eu pergunto às pessoas, e a maioria delas, elas nunca viram esse filme. No Brasil ele saiu com o nome de Quando Fala o Coração, em inglês o título original é Spellbound, ele é de 1945, e ele se passa num manicômio, uma instituição onde está cheio de médicos psiquiatras, vamos chamar de psicanalista também, porque o Hitchcock, no começo do filme, ele fala que ele quer colocar no filme um assunto que é a psicanálise. E ele tem toda uma teoria do que é a psicanálise para ele, e eu acho que a gente já viu isso no começo. Então, o filme tem um personagem que ele se chama John Ballantyne, e ele viu um crime acontecendo e ele surtou. E aí ele assumiu a identidade do cara que foi assassinado. E esse cara que foi assassinado, ele ia assumir a chefia desse hospital psiquiátrico. E aí o John Ballantyne vai para o hospital se passando por outra pessoa, e a doutora Constance, que é a outra personagem coadjuvante que vai ajudar ele, ela descobre tudo, e ao invés de denunciá-lo para a polícia, sabe o que ele faz? Um cabelo em você. De quem que é? É seu, ué. Você tomou banho. Era preto, eu sou loura. Então era o seu antes de pôr peruca. Então, aí quando ela descobre que ele tem problemas, ela decide fugir com ele. E ela se utiliza da psicanálise, inclusive ela acha um ex-professor dela para ajudar, ela utiliza da psicanálise para descobrir por que ele teve uma amnésia e por que ele assumiu a identidade de um outro homem. O mais interessante desse filme, além desse aspecto da psicanálise e também de passar pela relação de amor para que seja solucionado
um crime e as neuroses desse personagem, é que esse filme, todos os mistérios eles são desvendados através da análise dos sonhos desse personagem. E o Hitchcock, muito inteligentemente, ele chamou o Salvador Dalí para fazer... Salvador de onde? Salvador Dalí é um pintor. Ah. É o Salvador Dalí para fazer as cenas do sonho. É magistral. Vocês têm que ver, eu recomendo muito. É claro que eu estou falando das relações de amor no filme de Hitchcock e fazendo uma comparação com o amor transferencial, mas são coisas muito diferentes. O que eu quero dizer é que o Hitchcock, ele, de certa forma, ele adaptou essa ideia que o Freud já tinha de amor transferencial para os filmes dele. E que foi, assim, uma ideia brilhante, porque, de certa forma, ele achou uma solução para todos os crimes que aconteciam no filme, para todas as neuroses dos personagens dele, e essa solução ela era sempre feita através de uma relação amorosa entre os protagonistas do filme. É muito interessante, eu queria que vocês assistissem esses 3 filmes que eu citei hoje e comentassem o que vocês acharam dele. E eu vou colocar também na descrição um texto que o Freud escreveu sobre o amor transferencial para quem quiser se aprofundar mais sobre isso. Quem não se lembra das cenas finais do Psicose, onde tinha lá um psicanalista que explicava para os policiais o que tinha acontecido com o Norman Bates. Ele tinha toda uma teoria psicanalítica atrás das neuroses do Norman Bates, ter assumido a identidade da mãe. Então, fica a dica para vocês assistirem os filmes de Hitchcock com um olhar mais crítico e pensando nessa relação que ele faz com a psicanálise quase a todo momento. E é isso. Por hoje é isso que eu falo de Hitchcock. Com certeza a gente vai voltar com mais episódios sobre ele, porque eu já assumi isso no primeiro episódio, vou assumir de novo. Hitchcock, para mim, é um dos grandes gênios do cinema. Você também acha? Oi? É isso. Até a próxima. Três pessoas podem olhar de paisagem, ela conversava e os movimentos eram relativamente poder da livro. E ele relatou no livro como foi esse encontro dele. Deixa eu achar aqui. Minha primeira impressão, os 3 supostos zumbis que continuavam a trabalhar foi de que eles tinham realmente alguma coisa de estranho.